Hoje um podcast muito especial, um podcast comemorativo de um ano da igreja e nada mais, nada menos do que uma mesa repleta aqui, linda, para a glória de Deus, com o conselho da nossa igreja. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, a nossa casa, né? E aqui a gente preparou esse momento aqui justamente numa mesa, né? Não é redonda, mas é de uma reunião. E hoje a reunião vai ser edificante aqui para todos nós. Pedir para vocês já posicionarem o microfone com vocês, ligadinho, para a gente estar compartilhando. Pastor, traga uma palavra para a gente. Olha, estamos fazendo um ano de conselho, né? E realmente foi fácil, né? Saber quem era os presbíteros, quem era que ia formar esse conselho, mas Deus já sabia, né? Deus conduz a história, Deus faz todas as coisas, e hoje estamos completando aí um ano, né? E do lado desses homens que Deus levantou, eu só tenho que agradecer a Deus pelo conselho dessa igreja, por esses homens que Deus colocou junto comigo para formarmos assim o conselho. E eu só tenho que agradecer ao Senhor. Graças a Deus. Geralmente, quando a gente fala de um ano, né, de criança, a gente vê assim que, às vezes eu não entendia, por que se fazer o aniversário de um ano, se a criança não vai nem entender, mas na verdade é mais vitória dos pais, porque não sabe fazer o que fazer, cuidar da criança, né? Aí uma vez eu ouvi e falei assim, não, a gente comemora porque durante esse ano, quantas vezes a gente quase matou a criança por não saber cuidar, né? Então, justamente estamos aqui porque eu acredito que deve ter tido muitos desafios, né? Como o pastor acabou de falar aqui, quem seria? Né? Eu acredito que ele dava uma pergunta e vinha assim, não quero não, pastor, não conte comigo. E às vezes isso vem a aflição. Né? Para a gente iniciar, né, eu vou pedir para o nosso presbítero Edson, né, apresentar o conselho para a gente. Presente para a gente, presbítero, para que a nossa igreja conheça qual é o papel de cada um. Vamos lá. Aqui é o presbítero Carlos Almeida. Carlos, né, é uma particularidade. Carlos e Adeilson converteram praticamente juntos aqui. Verdade, tem uma história. Vieram de outra denominação e conheceram, né? Vieram atrás do genuíno evangelho, né, da palavra de Deus, e aqui estão conosco, né? São dois homens, né, Carlos Almeida, Adeilson. Eu sou, né, vice-presidente, Adeilson, né, presidente pastor Marcelo. E o Fabiano Borges, né, nosso tesoureiro. Dono da grana. Dono do real. E nosso secretário também está chegando. Sim, está chegando. Pode ficar à vontade. Presbítero, junte-se a nós. Junte-se a nós. E é uma grande satisfação fazer parte desse grupo. Acabou de chegar nosso querido secretário. E eu confesso também, né, o Ayrton Pantoja, e antes de nós nos tornarmos igreja, realmente também ficava pensando, se a nossa igreja tem a maturidade para se tornar igreja, né? Uma congregação, ela já está preparada para isso, né? Essa era uma pergunta já de alguns anos já que a gente vinha se fazendo. E Deus providenciou tudo, né? Deus agiu de maneira que viesse mais diáconos, né? O conselho foi formado, então Deus providencia tudo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. É importante a gente ressaltar, vou pedir para o presbítero Wellington falar um pouquinho para a gente com isso, que a gente está numa geração não apenas de juventude, de adolescente, que às vezes tem medo, um temor, né, de se envolver, de cargos, né? E eu acredito que isso também acontece hoje na nossa geração, dos nossos homens, né, do que a gente tem vivido. Qual é o encorajamento que pode ter quando se engaja numa igreja local? Primeira questão do engajamento é o chamado de Cristo, né? Então, quando o Senhor nos chama e a gente entende essa responsabilidade pela palavra de Deus, eu acho que não existe barreira, né? Barreira de idade, barreira de ocupação. São em nossas vidas que realmente é o Senhor que está nos chamando, a gente vai fazendo. Vai colocando nossos dons em prática, né? Aquele, por exemplo, que sabe falar, né? Que sabe se expressar, vai falar com as pessoas. Aquele que sabe receber, ele vai receber. Aquele que tem o dom do ensino, vai ensinar. Então, eu acho que o foco é esse. É a convicção do chamado.
Glória a Deus. Isso é importante, né? E assim, principalmente que não é como o senhor falou, é na simplicidade de cada um e no potencial de cada um, né? Acredito que cada um aqui tem seu potencial diferenciado e que juntos, né, montam isso. Presbítero Fabiano, vamos falar com o presbítero Fabiano. Como é para o senhor, presbítero? A sua história é muito linda, né? A gente ainda pretende fazer um podcast com ele, né, da jornada dele de cristã, mas a sua caminhada e a sua ação, parecida com a do pastor, né, empresarial, faz toda a soma também para o reino, né? Sim, graças a Deus, eu louvo a Deus porque e é uma luta, é uma batalha muito grande nossa, porque primeiramente nós entendemos que temos um chamado do Senhor. E nós precisamos dar prioridade ao reino de Deus, como diz a palavra do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é uma luta constante para a gente, é desafiador todos os dias, mas entendemos que no nosso trabalho também nós glorificamos a Deus, assim como ali na empresa nós temos o trabalho de todos os dias, nós temos a devocional, leitura da palavra, ministração da palavra, oração pela nossa sociedade. Então, nós entendemos que ali também é um papel que a gente vem desenvolvendo e vem louvando e glorificando o nome do Senhor com isso também. Glória a Deus. Vamos lá, presbítero Adeilson, vamos ver o vice-presidente. Pega seu microfone para o pessoal lá ouvir. Presbítero, no dia da organização, não tinha como não ter essa percepção, né? O senhor era um dos mais emocionados no sentido de expressar, né? Estava chorando, né? A gente tem essas imagens. E isso impacta a gente e inspira a gente, né? Como é que foi para o senhor, né? Quando veio o seu nome, apesar que o senhor já era presbítero, né? Da nossa antiga igreja, quando nós éramos congregação, mas a partir do momento que nós íamos tornar uma igreja, né? Como é que foi essa alegria, né, que o senhor expressou e demonstrou aqui em forma de emoção? Irmã Luana, eu confesso para você que é até inexplicável. Por exemplo, até hoje ainda não me caiu a ficha por completo de que eu sou um presbítero da Igreja de Deus. Nosso Deus, né? Porque é muito sério isso. Presbítero é o quê? Pastor, na verdade. Uhum. A diferença é que o pastor faz o seminário, o presbítero não. Mas é praticamente a mesma coisa. Então, olhando para mim como um homem miserável, pecador, imerecedor da graça de Deus, e então ser colocado como presbítero, antes já era presbítero, como você falou, e novamente ser presbítero da nova igreja, né, sendo organizada, Filadélfia, a qual eu amo demais. Eu nasci aqui. Né, Glória a Deus. Vou morrer aqui também. Né? Glória a Deus. Então, é emocionante. Eu não tenho como explicar isso de maneira que você fica satisfeita. Né? Foi bonito de ver, né? A gente trazendo à memória o dia da organização, realmente, como o pastor falou, né? A gente via se cumprindo, e esses últimos dias que a gente está compartilhando algumas fotos, né? Então, por exemplo, eu encontrei foto de 10 anos atrás, o pastor entregando cesta e o presbítero Edson do lado, né? Então, há 10 anos atrás já estava sendo um braço, né? Já estava sendo moldado. Ali ainda era solteiro, né? E, enfim, isso que é muito bacana. Presbítero Carlos, né? É o nosso presbítero queridão aí. Presbítero, como é que foi para o senhor? O senhor pensou em falar assim, não quero. Porque o senhor tem aquela frase que o senhor fala, né? Pronto, nós estamos. Mas eis-me aqui. Né? Como é que foi também quando o senhor viu o seu nome ali na lista, na indicação? Na verdade, a gente é indicado, né? E é consultado primeiramente, saber se a gente vai aceitar o convite. Só que, ultimamente, eu tenho pensado muito assim, quando eu recebo o convite da parte da Igreja do Senhor, eu me sinto convocado pelo próprio Deus. Boa. Então, eu penso assim, quem sou eu para merecer ser convidado pela Igreja do Senhor? Como é que eu posso dizer não para esse Deus que tem sido tão misericordioso para comigo?
para conosco. Então, diante de um convite desse, eu me senti privilegiado, mas no sentido de que, meu irmão, são as misericórdias de Deus se renovando nas nossas vidas, porque, como a palavra de Deus fala, que nós somos de barro. Agora, com esse privilégio muito grande de transportar esse tesouro que é a palavra do nosso Deus. É um privilégio muito grande, sabe? Eu te confesso que eu talvez não consiga, em determinado momento, externar meus sentimentos como nosso presbítero aqui. Acontece. Mas eu sou emotivo para muitas coisas, mas Deus sabe quanto eu me sinto privilegiado e quanto eu me sinto agraciado, eu e minha casa, por ter sido alcançado por esse Deus tão maravilhoso. Glória a Deus. No caso aqui, pastor, acredito que só o presbítero Edson, né, que já nasceu no berço, mas os demais, tudo foi chegando, né, na Filadélfia, devagarzinho, o senhor conhecendo a história de cada um. Sim, né, o Senhor foi agregando, né, a história da nossa igreja foi justamente uma história diferenciada, porque nós começamos ali praticamente do zero, né? Verdade. Então foi uma igreja que ela foi, Deus foi enviando, né? E cada família que ia chegando, principalmente meus amados irmãos que hoje fazem parte do conselho, eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor conduziu, né? Alcançou com a sua graça e conduziu para juntos, né, estarmos hoje fazendo parte do conselho. E conhecer a história de cada um, para mim, é muito importante, porque a gente sabe de onde vieram, como chegaram, né, e como Deus fez essa obra, né? O lindo é justamente saber que não foi nós, não foi o homem, né? Foi o próprio Deus, né, que levantou, que escolheu, e que no momento certo, né, a igreja foi organizada. Eu mesmo, como pastor, sem nenhuma condição, né, nem mesmo poderia, né, estar aqui como pastor dessa igreja. Assim como eles também, né, eles reconhecem isso, eu também reconheço que quantos pastores, né, poderiam estar aqui no nosso lugar, e Deus colocou foi nós, né? Verdade. Então nós temos que só ter a humildade de reconhecer, né, que a capacidade não é nossa, que não fomos nós que nos colocamos, né, para sermos o que somos, mas tudo foi Deus, né? Então isso nós reconhecemos, não só eu como pastor, mas eu acredito que cada um deles aí, o que acabamos de ouvir. Então, esse conselho, não tem nenhuma dúvida que foi Deus que levantou para fazer da Filadélfia hoje o que a igreja é. Então, essa caminhada de um ano é só um início, né? É só um início, porque teremos aí muitos desafios aí pela frente. Sim, sim. E um dos primeiros desafios, né, no sentido assim, vai ser o plano, né, da construção do novo templo e tudo mais. Então, tem toda uma logística. E em falar em desafios, eu quero pedir para algum dos amados falarem, né? Quais foram os primeiros desafios para vocês, assim? Dia seguinte, sou presbítero, qual a demanda? Conta um pouquinho aí para gente, né? Vem um grupo, e aí, primeira reunião, como é que foi isso, gente, para vocês? Então, assim, Luana, para mim foi tudo muito novo, né? Porque eu me considero, como Paulo diz ali, eu fui um meio que nascido em fora de tempo, né? Fui um dos que Deus teve a graça e a misericórdia de me conceder esse favor de fazer parte desse conselho, que eu me sinto privilegiado e honrado por Deus. Comente o presbítero Carlos colocou, foi um chamado do Senhor para a gente, e eu entendo que quando nós nos colocamos à disposição, Deus vai dando direcionamento. Então, tudo para mim foi muito novo. Participar da primeira reunião foi muito assim, a gente fica naquela expectativa, meu Deus, o que vai ser, como vai ser, o que a gente vai ter que falar, mas tudo é regado de oração. Então, quando você ora, você coloca diante do Senhor, você entende que não é você que fala, não é você que decide, mas é o próprio Deus quem decide e quem coloca as palavras em nós. Então, tem sido maravilhoso fazer parte, e eu tenho certeza que a cada dia é um desafio novo, e nós estamos aqui prontos para servir.
Vocês conseguem ter essa percepção, o fato de ser presbítero, apesar que é nosso chamado, né, como cristão, o pastor vive pregando essa parte como relação ao modelo, mas ter um cargo, né, agora é presbítero. Será que isso muda no dia a dia de vocês, como esposo, como empregado, como empresário, como servidor? Tipo assim, cara, eu preciso mais do que nunca cuidar desse meu testemunho. Até abri a Bíblia aqui em 1 Timóteo 3, e sobre a questão do desafio, né? O Wellington vai falar dos desafios aqui, é o mais capacitado, que a nossa igreja enfrentou o desafio burocrático, documentos e tudo mais, tudo novo para a gente. O Wellington vai falar sobre isso. Mas o que eu acho que recaiu sobre mim, assim como os demais presbíteros falaram, sobre a capacidade, será que eu sou digno disso, né? E aí, realmente, é um peso, né? Eu vejo assim, que eu ainda estou longe de ser igual requer a Bíblia, né? O que 1 Timóteo diz? Que nós devemos ser, ele deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém encordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Verdade. Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra em condenação ao diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, no laço do diabo. Ou seja, o padrão bíblico é muito elevado. E isso é um grande peso. Eu vejo assim, incapaz ainda de cumprir fielmente todas as listas, né, do que nos exigem. Então, Exatamente. o peso que eu vejo é esse, né? E no teu caso, presbítero, tu és, a gente chama, né? Não sei se o senhor sabe, mas o senhor é o presbítero blogueiro. É o presbítero blogueiro, então eu acredito que cada um deve ter algum codinome entre a gente. Então é o AO pessoal, eu acho que vocês conhecem, né? O AO pessoal. Então tá mais exposto, né? Nossa, o Edson tá fazendo isso. Então tem que ter esse cuidado, radical, né? Não sabia que presbítero faz isso. Então, e aí a juventude também, toda né? se inspira em ti, né? Uma quebra de paradigma, porque presbítero também tem analogia com ancião. Querendo ou não, a gente vê, né? Uma coisa mais... O significado é ancião, né? Então, a gente está, né? A igreja nova tem um presbítero novo aí. Eu lembro que quando os meus irmãos estiveram aqui em Tucuruí, aí o presbítero Edson teve a alegria de me prestigiar fazendo sala. Aí os meus irmãos falaram assim, caramba, ele esquia. Meu Deus, ele prega e ele ainda canta. Então, tipo assim, né? Para eles era muito diferente. Uma pessoa totalmente descolada lá esquiando e outro aqui, sério, todo no terno, pregando a palavra de Deus e cantando, né? Então, isso que é o bom. Presbítero Everton. Bom, o desafio realmente, como foi colocado aqui pelos amados presbíteros, né? E eu também, é na questão da organização, né? Que a igreja presbiteriana, ela é uma igreja que ela é muito transparente na sua organização. Ela tem, no seu estatuto, ela tem uma hierarquia de normas, né? Então, para a gente foi diferente porque a gente nunca tinha colocado a mão na massa. Exatamente. Mas uma frase que eu carrego comigo desde o tempo da primeira faculdade, a gente só aprende na demanda, né? Então, nós tivemos o desafio, né, de elaborar o primeiro estatuto da igreja, né? Com o estatuto vem o CNPJ, e fora isso, né, todas as reuniões que temos tem que ter uma ata. Exatamente. E essa ata, ela é julgada pelo presbitério. Então, todos os atos dos presbíteros, eles são avaliados, né, no presbitério. Isso é muito importante para todo mundo saber, né? Que a gente às vezes só vê assim o conselho como os que cuidam da gente e decidem tudo com relação à igreja, né? Então, nós temos realmente esse cuidado, esse zelo, porque as atas da igreja, elas são, por exemplo, se a gente pega as atas de Pinheiros, né?
Pinheiro tem ata de 2000, ata 2.400 e pouco, né? Uhum. E agora que a gente chegou, acho que na sexta ata, se eu não me engano. Então, eles vão falar assim, o que é conforme ata número tal. Uau. Aí a pessoa pega a ata lá atrás e vai ver o que foi decidido lá atrás. Então, quer dizer, tudo isso fica realmente nos anais da história da igreja. Por isso que tem todo um cuidado. E as atas, quando chegam no presbitério, elas podem ou ser aprovadas ou ser rejeitadas. Graças a Deus que as nossas foram aprovadas, né? Graças a Deus. E aí nós temos um representante aqui da igreja que agora é o representante do próprio presbitério, né? Então, agora ele representou o presbitério no sínodo. Então, quer dizer, uma pessoa daqui, um presbítero novo que é daqui, representou no sínodo. Uau. Isso para a gente é um motivo de alegria. É verdade. Ele não foi escolhido por essa igreja local, mas sim lá na reunião do presbitério ele foi escolhido. Então, assim, isso é gratificante porque a gente tem crescido como pessoa, tem crescido como igreja e a gente tem uma responsabilidade muito dupla, né? Vamos dizer assim, né? Dupla no sentido assim, com mais ênfase. Porque além da gente estar fazendo... pessoal, não, é um simples documento, é uma simples ata. Só que essa ata, esse documento, a responsabilidade é com o Senhor. É um zelo que a gente tem realmente com Deus, né? De não estar... A gente às vezes pergunta, será que é... Né, como é que está no estatuto? Como é que está na Bíblia, né? Isso tudo é um zelo que temos que ter. E a gente ainda pega uma fase boa, né? Porque o senhor falando sobre isso, eu fiquei imaginando aqui as atas antigamente, né? Sem tecnologia, sem arquivo digital, né? Tudo no papel, tudo a punho, né? Essa semana teve o aniversário da Igreja de Recife, eles expuseram uma fotinho de uma primeira ata a punho, né? Então, isso é muito bacana. E como a gente está aqui em podcast comemorativo, gente, tudo isso fica arquivado. Então, não tem como você ficar de fora, né, pastor? Da igreja, das comemorações. Interessante, né, que como a igreja ela tem essa organização, né, a nível não só presbitério, não só Sim. local, conselho, presbitério, mas também a nível nacional. E isso é muito importante porque as decisões que nós tomamos e a responsabilidade que nós, como conselho, temos, né, não fica somente aqui, né? As decisões que nós tomamos aqui, elas vão para o presbitério, né, e elas têm essa informação para outros níveis, né, Sim, de da hierarquia. comando que a igreja tem. E o que eu acho interessante também é que o pastor, ele não toma decisões sozinho, né? Tem esse colegiado, aí tem os outros colegiados, né, que vão aprovar ou não. Então, isso traz uma responsabilidade também, não só responsabilidade, mas também uma transparência no trabalho da igreja e também de cada um de nós, né? Eu tinha 30 anos de presbítero, né? Já participei de tantas reuniões, né? Mas nunca fui, né, o pastor né, o presidente, né? E aí, quando foi para assumir, né, eu digo, meu Deus, e agora é a minha vez? A perna ficou bamba. Mas aí, Deus foi mostrando, né, como o irmão falou, né, que nós adultos aprendemos fazendo, né? É verdade. Não foi só vendo o pastor Rui fazendo, não foi só vendo durante esses anos todos outros pastores, mas quando foi para fazer, aí a gente ainda está aprendendo, né? De vez em quando a gente dá um vacilo aí, né? Mas é isso mesmo, a gente está aqui aprendendo, né, porque é algo novo para nós, mas com responsabilidade e, além da responsabilidade, prestar conta, que isso é muito importante para o bem da igreja, né? Isso que o senhor falou é o que eu quero pontuar aqui também com vocês, para que a igreja, né, possa estar tendo essa percepção de vocês de servos, irmãos nossos acessíveis. Porque vocês, a própria palavra instrui com relação a esse valor do prestar conta, né? Nós precisamos prestar conta. Nosso coração é soberbo. Nós somos tendenciosos à autonomia, né? Eu dou conta do meu nariz, eu resolvo esse problema. E vocês são esses, né, que a igreja pode procurar para prestar conta, né? Presbítero, eu estou fazendo isso, tudo bem? Presbítero, eu estou passando por essa fase de tentação, né? E eu quero que vocês deixem uma palavra com relação a esse encorajamento para a igreja,
né? Porque uma igreja que não presta conta, e às vezes vocês também, como agora vão ter que resolver, né? Resolvem alguns pepinos, a igreja tem esse entendimento, que é melhor vocês tratarem do que depois, né? O problema já está, né, avançado, enfim, aquele diagnóstico a princípio. Fique à vontade. Falando ainda em desafio, eu creio que o maior desafio, e o que nos deixa a gente bem assim temeroso, é manter as raízes, né? Em meio ao mundo tenebroso que nós vivemos, né? É um mundo onde as igrejas contemporâneas, e a gente tem percebido que tem se desviado desse fio, né? Dessa linha, Sim, que é o sim. manter as raízes, que é a coisa mais difícil. Sola Escritura, né? Isso, desde a igreja, desde o princípio familiar, né, tudo. A doutrina, né, a gente olha para tudo isso e a gente fica tremendo, porque é uma igreja que tem estamos comemorando um ano de organização, e essa igreja é presbiteriana. Sim. Né? Então, isso é um peso, um fardo sobre os nossos ombros que precisamos manter, né? Essa linha de presbiterianos, uma igreja conhecida no mundo inteiro, né? Respeitada no Brasil, e esse desafio é enorme para nós, manter isso. Agora, o que nos deixa alegre é saber que esse desafio não é carregado apenas por nós. O Senhor está nos carregando juntamente com o desafio. Glória a Deus, nos verdade. guiando. Então, a gente precisa sempre olhar nesse foco, de que é um desafio grande, nós agora como conselhos dessa igreja, a gente precisa olhar para isso e dizer que acima de nós tem um que requer isso de nós, que é manter as raízes, né, na doutrina, porque o que é uma igreja sem a doutrina, sem as raízes? Porque o irmão Edson falou sobre Timóteo, né, ainda há pouco, e o próprio Deus diz para Timóteo, olha, faz bem esses deveres, porque fazendo assim, salva tanto você mesmo, quanto aquele que está te ouvindo. Então, não há outra forma. Então, diante dos desafios, eu também gosto muito de lembrar de João 3, versículo 27, que diz, o homem não pode receber coisa alguma sem que do céu lhe seja dado. Sim. Então, a gente olha para nossas capacidades e vê que não temos, e ao mesmo tempo a gente olha para Deus e diz, Senhor, eu estou aqui, o Senhor me colocou. Então, o Senhor está nos dando isso, está nos proporcionando isso. Então, louvado seja o teu nome, e nos ajude a sustentar, a andar com a igreja do Senhor. Amém. Amém. E dentro disso que ele falou, que você comentou também, sobre essa proximidade também com as pessoas da igreja, com os membros, na verdade, né? Porque dentro da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela vai falar de 2 presbíteros, né? O presbítero regente e o presbítero docente. Então, o docente é o pastor. É aquilo que Paulo fala assim, aquele presbítero que se afatiga na palavra de Deus, né? Ele receba dobrados honorários. Então, esse é o pastor, né? Que a gente chama de pastor, que ele é o docente. E o regente são aqueles que também pregam, porém eles cuidam da parte de pastorear o rebanho de Deus, né? Fato. Então, dentro da igreja presbiteriana, os presbíteros, né, eles são tidos também como pastores. Sim. Nesse sentido, né? Uhum. Mas quem é o docente, quem é aquele que ensina, é o nosso pastor. Reverendo. E eu acho interessante porque eu, assim, de vez em quando eu recebo de algumas irmãs, o que acha desse louvor, né, bíblico? E eu acho interessante isso porque mostra essa preocupação, esse zelo. Eu vejo que não só com louvor, mas também com aquilo que a gente ouve de pregações. Pegando o gancho do presbítero Adeilson, né, o presbítero Edson também falou, que hoje em dia a gente tem que ter realmente esse filtro, essa preocupação do que a gente está ouvindo. Porque uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade para a gente. Verdade. Né? Então, hoje a igreja presbiteriana ela tem, né, vários pregadores importantes, pessoas que estudaram a palavra e que têm uma doutrina sadia, né, que a gente chama de sã doutrina. Isso é muito importante, né, para que os membros da igreja possam chegar, né, com dúvidas, às vezes, as dúvidas bíblicas. Isso é muito bom do que o senhor está falando. Aquilo que a gente, por exemplo, estou com uma dúvida bíblica, né? Aquilo que de repente eu não sei, mas o Edson sabe. Às vezes o Fabiano não sabe, né? Mas o presbítero Adeilson sabe.
né? E aí nós temos o pastor para tirar as dúvidas também, né? Então, assim, aquele conselho mais pastoral, né? De estar chegando. Porque tem pessoas que não são próximas a mim, mas são próximas do presbítero Carlos por causa do grupo familiar, né? Sim. Então, assim, é importante que a gente tenha essa unidade, né, que fala o Salmo 133, para que todos possam crescer no conhecimento de Cristo. Porque pra gente, eu falando aqui um pouco como igreja, né? Como o corpo, né? A gente fica assim, não, agora é o presbítero, não pode mais fazer isso. Ai, calma, lá vem o presbítero, né? Então a gente fica nisso. E isso que o senhor está falando é importante, porque assim, a gente ali no nosso estudo, aí fala assim, é que eu vou fazer essa pergunta para o presbítero Edson, ele deve estar lá na agonia dele, ou então perturbar o presbítero Carlos com isso. E eu acredito que é isso que a igreja precisa ter esse entendimento, que vocês estão disponíveis. Claro que na incapacidade, na pequenez, mas vocês estão tendo esse acesso, né? Graças a Deus a gente tem esse acesso. Presbítero Carlos, de repente não estou bem, né? E eu preciso de conversar. A igreja hoje está funcionando. Olha, bora lá para a igreja conversar, enfim. É importante a igreja saber disso, porque nós, como corpo, a gente fica assim, não vou perguntar, não. Vai que ele me dá um esculacho. Porque o que a igreja tem medo, gente? De disciplina. E isso é legal, a gente ouvir de vocês, né, que vocês estão acessíveis a isso. O presbítero quer falar. Na verdade, é assim, é como o presbítero Wellington falou ainda agora. Dependendo de cada relacionamento que tu tem em particular, de repente, através dos grupos familiares, algumas pessoas são mais chegadas a um do que ao outro. Mas o importante, principalmente a igreja do Senhor saber, é que nós somos pecadores também. Nós somos homens falhos, como o presbítero Edson da agora mesmo citou. O padrão bíblico requer da gente essa busca da santidade e que nós carecemos de oração, que a igreja possa entender que nós estamos disponíveis, sim, é nosso papel, primeiramente como filhos de Deus aqui na terra e com o cargo que hoje nós ocupamos, nós temos sim que ter esse tempo para junto conversarmos uma necessidade que o irmão tiver, mas porém sem jamais esquecer, não espere de nós, não espere desse conselho que seja um conselho infalível, que seja um conselho totalmente puro, porque só um dia na eternidade, quando recebermos os corpos gloriosos, agora sim, procure em nós, ore por nós e nos ajude no sentido de que quando fique à vontade, com todo o devido respeito da hierarquia que requer, do amor pelos irmãos, mas eu falo em meu nome, posso falar em nome dos amados presbíteros aqui, do pastor, que é muito acessível. Verdade. Toda vez que tiver alguma dificuldade, houver alguma necessidade que nós precisamos ouvir da parte de vocês, nós estamos prontos para recebê-los, para ouvir de vocês. E eu sempre digo que no processo da comunicação se fala muito em quem consegue externar, quem consegue falar, mas esse conselho, pela misericórdia de Deus, está preparado para ouvir. Ou uma sugestão, ou uma crítica construtiva, com devido respeito, nós estamos abertos. Inclusive, eu aproveito a oportunidade para colocar isso aos amados, que antes, quando não havia o conselho formado, as decisões, às vezes, requeriam apenas, na época, do presbítero Marcelo, e quem tomava conta aqui da congregação. Porém, hoje, existe um conselho, e que, relativamente, eu falo isso, muitos irmãos chegavam ao, então, presbítero Marcelo, precisando de ajuda financeira. E o nosso amado, ele tem um coração muito sensível,
Isso é muito bom, é muito importante. Generoso. Só que nós temos um conselho hoje que já não depende só do pastor, Marcelo. Verdade. Depende dessa decisão, é compartilhada. Então, dentro de uma avaliação de condições da igreja, o conselho muitas vezes vai precisar dizer não. E é importante os amados entender que não é porque o conselho não quer ou por isso ou aquilo, não. É porque nós temos que trabalhar com responsabilidade. Nós somos cobrados em sermos também bons administradores dos recursos que essa igreja tem. E é um conjunto, né? Como o senhor está falando. Não é só agora o pastor. Ah, o pastor falou não para mim. Luana, e eu achei isso tão importante, porque antes a responsabilidade ficava só sobre mim, praticamente, né? E eu comunicava ao pastor Rui, e isso pesava porque você está mexendo com dízimo, Sim. ofertas. Verdade. Então, é um dinheiro que alguém entregou na igreja com fidelidade, né? E aí ficar só sobre mim a responsabilidade né, de estar ali Tomar decidindo, tomar decisão com relação àquele recurso. Então, eu achava, assim, para mim, uma carga pesada, né? E hoje, graças a Deus, todas as vezes eu coloco, nós temos um grupo, né, eu já coloco no grupo e os irmãos que decidem, né, nós decidimos juntos. Porque, irmãos, às vezes a pessoa não tem noção que aquele dinheiro que entra no cofre da igreja, que entra no gasofilaço da igreja, tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque tem igrejas pastores e líderes por aí que não têm noção da loucura que estão fazendo em pegar esse recurso e, às vezes, não aplicar de forma correta, né? De uma forma correta, né? E isso, a minha consciência diante de Deus, né, sempre foi assim, durante todos esses anos. Eu digo, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, porque é um dinheiro que é do Senhor, né? Foi entregue, alguém entregou esse dinheiro pela fé, né? Acreditando que a liderança vai fazer realmente a coisa correta, né? E hoje eu me sinto assim muito mais tranquilo com relação a essas decisões, porque esses homens de Deus, né, que estão aí me ajudando a tomar essas decisões. Glória a Deus. Glória. Inclusive, é uma questão muito delicada quando trata de recursos, finanças. E quando o conselho foi formado, a gente conversou muito claramente, o Fabiano também, para a gente tirar o pastor da frente dessa questão de recurso, de valor, porque o pastor já tem que se preocupar com tanta coisa, com a palavra, tem que se dedicar. Leitura, verdade. É o presbítero docente, no caso, o papel de ensinar, de afadigar ali. Então, a gente puxou para a gente, inclusive, quando os irmãos precisam de algo, a gente já puxa a bola para cá, para o secretário, tesoureiro. E tem decisões que nós tomamos também, que realmente tem que dar uma freada, né? É raro acontecer, mas sempre tem alguns irmãos. Eu não digo nem freada, presbítero, na verdade, eu digo assim, racionalizar, né? Porque às vezes a gente está no ímpeto, vocês todos trabalham, né? Vocês têm tudo uma vida. Exatamente, a gente precisa filtrar. Né? No negócio ali, de repente, numa correria, não, cancela. Aí vem outro que de repente está mais calmo, fala, não, calma, bora pensar, né? Pode continuar. Então é algo muito delicado essa questão e graças a Deus a gente tem tratado isso sem sobrecarregar o pastor, que já tem muita coisa para fazer. A gente vai percebendo, pessoal, o quão é importante nós orarmos, né? Que a gente, às vezes, fica, parece que no modo automático, né? Orar pelo conselho. Mas é muito delicado, são muitas decisões, e como eu estou falando, cada um aqui tem os seus desafios diários, né? Suas empresas, sua família, seus problemas, saúde, né? Todos nós estamos sujeitos. Né? E às vezes, numa tomada de decisão, a gente precisa ter essa maturidade, porque pode acontecer de um dia, de repente o presbítero Érito está com muita dor e ele não sei, aquele sorridente que ele é, né? Oi, tudo bom? Como você está? E você dá boa noite e ele fala boa noite. Nossa, ele falou assim comigo. Isso é importante, gente. Eles são humanos, né? Eles choram, eles têm os motivos de oração, os sonhos. Luana,
saber, né, que você está na frente de uma igreja que é do Senhor. Né? Do A Criador, noiva. é a noiva. A noiva. Então, realmente é uma responsabilidade, tanto na palavra, né, eu sempre falo aqui nos púlpitos, né, da igreja, a responsabilidade que é você subir no púlpito da igreja, né, e já tem 16 anos que eu prego aqui, e todos os domingos à tarde, domingo à tarde, é aquele peso, quando eu chego na igreja aqui, eu dobro o meu joelho ali, clamo ao Senhor, porque eu sei né, que a responsabilidade é muito grande e Deus nos concedeu essa graça, né? Então, assim como eu falei sobre o dinheiro que entra, né, na igreja, tem que ter essa responsabilidade em que gastar, em que nós investimos, e muito maior ainda é a exposição da palavra. E eu louvo a Deus porque todos eles, né, têm essa graça, né? Deus capacitou ao longo do tempo, né? Eu já estive conversando com pastores, né, que teve um pastor que não podia nem tirar férias, porque não tinha ninguém para pregar, nem no dia das férias do pastor. Caramba! Né? E graças a Deus, hoje nós temos um conselho, né, que todos pregam, todos dão estudos. Né, e isso, para mim, para nós aqui, Filadélfia, realmente é um e com essa identidade, né, de serviço. É um privilégio que a nossa igreja tem. Glória a Deus. E tantos pregadores, né, que estão... Está sendo até importado, né? Pode falar pra gente. Dessa responsabilidade também, Mateus 18, 6, né, ele vai falar que aquele que faz, né, por exemplo, nós somos conselho da igreja, temos um papel muito importante, mas se a gente, no nosso tropeçar, a gente fizer alguém se cair também, tropeçar, é melhor que ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha, pesado, olha, né? É um dos pesos que, né, a gente carrega. A gente é falho, mas a gente carrega esse grande peso sobre as nossas costas também, de não fazer. Muito bem colocado. Tropeçar. Para a gente partir já, né, para o fim da nossa reunião aqui, nossa reunião em formato de podcast, vamos sonhar junto. Conta para nós aí um pouquinho dos sonhos de vocês, gente. Nós como igreja, né, que a gente está aqui, a gente fica, ai meu Deus, o que será? Quando será? Como vai ser decidido? E pererê, e já vai começar em outubro, dezembro, a gente quer data, que a gente quer hora. Conta um pouquinho aí pra gente, né? Ativa um pouquinho aí os sonhos pra gente. Deixa o pastor por último. Pera lá, eu quero ouvir dos presbíteros. Vai lá, peraí, pastor, vamos lá. Quero ouvir dos presbíteros, porque eles estão tudo time. Tesoureiro, né? Sempre nessa Isso. hora. Então, estamos aí nessa grande expectativa, né? Construção é maravilhoso. Eu creio que toda a igreja está entusiasmada, bem alegre, bem motivada para esse momento. E aí nós partimos para desafios, né? Porque nós entendemos que a obra do Senhor, bem como todo que é feito, o projeto, a construção, ela é feita pelos seus filhos. É o Senhor que levanta homens de Deus para poder realmente suprir as necessidades da igreja, né? da sua obra, da sua construção, do seu trabalho. Então, Deus conta conosco, Deus conta com a igreja, e é isso que Ele vai fazer. Ele colocou esse projeto no coração do pastor, né? E ele já mandou fazer o projeto, e então assim, se Deus colocou esse projeto no coração dele, certamente também já colocou no coração da igreja, e para nós assim, nós estamos muito alegres, muito felizes por fazer parte desse projeto, e entendemos que Deus há de usar cada um de nós, bem como toda a sua igreja, neste processo, nessa construção que vem aí, que temos certeza que será bênção para o Senhor, bênção para a cidade, bênção para todos nós. E tem muita gente que quer ser abençoada aqui com o templo. Tem muita gente esperando para casar no novo templo, presbítero. Você não tem noção. Tem gente que fala assim, não, quando tiver um novo templo eu caso. Aí tá, quando começou a falar em construção, aí a pessoa, vou casar. Então, a expectativa realmente é muito, muito boa, né, nesse novo templo. Eu já consigo visualizar mais ou menos a gente tendo de estacionar com tranquilidade, um espaço amplo, as salas bem acomodadas, né, para as classes da escola dominical. Então, a gente já consegue sonhar, né, com isso. Isso é muito bom. E a gente já, como conselho, a gente já determinou a etapa, né, vamos iniciar, né, por etapa, né, fazendo as classes,
Então, já a gente dá passo a passo, a gente já tem uma demanda para iniciar. Esse Então, primeiro templo, no caso, primeiro não, esse novo templo, será já para quantas pessoas, pastor? Porque a nossa meta existe, a nossa meta ainda é a mesma, pastor, a gente quer saber. Não, eu acredito que pelo projeto lá, para a média de 700 cadeiras. 700 né? cadeiras. 700 cadeiras, mas folgada, né? Sim, Para um sim, evento dá para aumentar as cadeiras, né? certo. Porque hoje nós temos aqui 320, né? Isso. 320 cadeiras hoje aqui. Então vai dobrar mais ou menos, mas assim, bem folgada, porque hoje aqui nós temos um espaço, as cadeiras estão muito próximas, né? E também elas são apertadas, e com certeza nós queremos poltronas. Uau! Bora sonhar, gente. Eu gosto assim que é bom, sonhar. Tudo personalizado. Presbítero, quer falar? Pois é, sonhar é bom, né? É bom demais. Não há quem não sonhe, né? A gente Verdade. sonha, a gente projeta, mas Vem do quem dirige os Senhor. passos Vem do Senhor. é o Senhor, né? Então, a gente previa, no início do ano, começar a construção, mas cadê? Até agora não foi possível. Mas, assim, a gente depende do Senhor, Sim. graças a Ele por isso, e cremos que na hora dele iremos começar. E, assim, eu estou incumbido, né, de construir. Uau! Gente, olha só, gente. fico- Isso daí nem eu sabia, ninguém sabia, né? Eu sou apaixonado Olha por só. construção e sou apaixonado por fachadas. E é o Verdade, que eu lindas mexo. Então, fachadas. eu fico sonhando com aquela fachadona Oh, ali na frente, meu Deus. né? Aí no final dizer, quem foi construir isso aí? Né? Daqui a uns Foi nós. 50 anos, né? Né? Presbítero Adeilson Costa. Já pensou? É muito bacana isso. Né? Aí vai ficar o nome de todos, né? É Do verdade. conselho, né? A decisão da construção partiu do conselho, primeiro conselho dessa igreja. Caramba, Olha a muito obra aqui bacana. maravilhosa. Isso é sonhar, né? É sonhar para a glória de Deus, né? E Deus aprova esses sonhos. A palavra fala É. que os velhos sonharão, né? Então, Sim, vamos sim, sonhar até é. os E últimos olha, dias. a prática já- Futuro idoso aqui na nossa mesa. Tá chegando, Tá batendo na chegando. porta, batendo na porta. É um sonho para Só a glória mais de 3 Deus, né? meses. Eu espero que meus netos, né, um dia Mais falem assim, olha, dois meu meses. avô construiu isso aqui. Ai, né? que Glória a legal, Deus. que emoção, é verdade. Que assim seja, né? Que o Senhor nos ajude. Glória a Deus. Eu acho que sonhar faz bem. Agora, temos que sonhar acordado. Verdade. Sonhar com responsabilidade. A palavra do Senhor diz que quando tu fores construir uma torre, senta, calcula o que tu vai gastar para não ficar no caminho. E nós vamos começar assim essa obra, porque eu mesmo comungo de um pensamento, só se termina de fazer se começar. E só se começa a se segurar na mão de Deus, e se vai terminar 1 ano, 2 anos, 10 anos. A minha família mesmo, meu pai, um cearense meio radical, que passou bem 20 anos construindo a casa dele. Mas terminou. Terminou porque começou. Então, vamos sonhar acordado, vamos nos preparar e vamos nos sentir agraciados em podermos fazer parte dessa história, o novo templo da Igreja Filadélfia em Tucuruí. Amém. O meu sonho, né? Vamos sonhar acordado, como diz o presbítero Carlos, né? Carlos. Meu sonho é que a estrutura, a base, né? A modernidade, a beleza do templo, a grandiosidade do templo reflita a maturidade espiritual dos membros da igreja. Glória a Deus. É Né? bom que isso vai ficar registrado, né? Quando a gente assistir lá no novo templo, né? Vamos Que assistir reflitam, isso, né? todo mundo junto. Porque assim, é muito bonito a gente adentrar num lugar belo, né? Eu fico imaginando como Davi deixou tudo preparado para que Salomão fizesse a construção, né? Verdade. E Davi foi aquele que consolidou o reino de Israel, né? Salomão foi aquele que teve paz e teve essa grandiosidade, né? Então eu espero que os membros da igreja presbiteriana aqui em Tucuruí, né? E falando aqui da Filadélfia, né? Sejam conhecidos na cidade como pessoas maduras na fé, como bons negociantes, como bons cidadãos, né? Aqueles que realmente zelam pela palavra, que conheçam a sua história, né? Que realmente amem o Senhor Jesus. Então, é maravilhoso ter um templo grandioso, mas mais maravilhoso ainda são os eleitos quando são realmente reconhecidos pelo zelo da palavra. Como família, né? Ah, irmã Luana. E este sonho não é só de você, não, viu? Você está nos ouvindo aqui, nos vendo.
vocês estão incluídos. É verdade. Vai haver momentos aqui que vai ter laje para bater, e a igreja não vai poder arcar com toda essa mão de obra de bater laje. Os homens, vocês da UPH, olha, homens, jovens, Já ia vai falar estar isso. engajado no dia batendo laje junto com a gente. Isso- Assim como foi feito na sede, na central. Isso é muito bacana, que eu já ia colocar aqui, pontuar, porque assim, gera esse sonho em todos nós, né? Esse sonho abraça toda a igreja como família, né? Eu imagino uma família assim, a gente vai, sei lá, comprar um carro novo, bora pai, bora mãe, aquela coisa toda. E a igreja é isso, né? Então, a pergunta é, a gente já pode, por exemplo, se algum irmão já quer doar, né? A gente não sabe o dia da manhã, mas eu quero fazer parte dessa história. E, de repente, eu quero falar assim, olha, eu quero deixar pago um milheiro, né, de tijolo, mas quando for utilizado, né? Porque a gente só fica pensando na contribuição e, às vezes, em espécie, né? A gente só fala em Pix hoje em dia. Sim. Mas hoje eu pensando nesse bate-papo, eu falei assim, cara, e se uma pessoa quiser ofertar com um fogão? Vou deixar pago um fogão para a futura cozinha, né? Não sei se eu vou estar viva até lá, mas se eu tiver, eu vou contemplar. Mas eu quero, né? Conte um pouquinho para a gente, presbítero, como é que Sim. vai ser essa jogada? Como foi falado aqui desde o início, foi ressaltado, a igreja presbiteriana é muito organizada e ela é muito séria em tudo que faz e trabalha com seriedade e com responsabilidade. Como o pastor falou, cada valor que entra no gasofilácio, ele é administrado com muita responsabilidade e com muito temor diante do Senhor. Eu sou prova disso porque já faço parte da tesouraria da igreja, creio que praticamente aí já quase 4 anos. 4 anos fazendo parte desse trabalho e eu tenho presenciado o quanto tem sido maravilhoso. E para isso vai ser feito, já está sendo aberta uma conta junto a uma instituição destinada unicamente, exclusiva para a construção. Ou seja, o nosso irmão, né, a pessoa quer realmente já fazer uma doação, quer fazer, né, um investimento na obra do Senhor, na construção. Então, esse valor vai ser destinado, vai ter o Pix, vai ter a conta, tudo certinho, para destinar, e a gente vai ter toda uma relação, tudo direitinho, tudo anotado, e vai ser tudo muito bem catalogado, e de forma que isso possa refletir a seriedade, porque, igualmente foi ressaltado desde o início, tudo é para o Senhor, tudo é para a glória dele. Então, logo, logo, creio que no máximo até segunda-feira já teremos aí a conta, tudo prontinho para a gente poder estar disponível e o Pix para os irmãos poderem estar fazendo essas doações. Para tirar uma dúvida que pode ser de alguém, de repente, da nossa igreja e tal, no caso, essa conta que é para a construção da igreja, ela vai ser, por exemplo, vou me dizimar, eu posso mandar para esse Pix ou não? Eu tenho... Não, não pode. Os dízimos, ofertas, são para manutenção do templo, manutenção do trabalho do Senhor. Então, esse valor vai ser depositado na conta da igreja que já está sendo feito. Já é atuada. E o importante também ressaltar, até aproveitando o momento e dando uma palavra em nome do conselho, né, como responsável pela tesouraria da igreja, isso não é o ato de você ofertar para a construção não impede você de dizimar e ofertar na obra do Senhor, para o que você já vem fazendo. Então, para a obra, uma construção, uma oferta que eu quero fazer destinada é algo que Deus propôs no meu coração e eu vou ofertar porque Deus me abençoou e eu vou estar abençoando a construção. Então, isso não vai me impedir e de forma alguma dizer, não, eu não vou dizimar esse mês porque eu vou ofertar. Né? Não, entendi. Meu compromisso com o dízimo, com as ofertas, são totalmente diferentes da oferta destinada para a obra. Legal, legal. Gente, eu tô aqui, né, com cara de paisagem, mas eu tô trêmula, né, porque é uma responsabilidade, é uma honra. E eu gostaria muito de agradecer, né, louvar a Deus pela vida de cada um. Eu, como membra também, como ovelha de vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês, né. Em nome da igreja, né, eu pego essa responsabilidade e pedimos perdão, né, que vocês sempre estejam prontos para perdoar os nossos vacilos, os nossos puxões de orelha, às vezes a nossa rebeldia, né, como ovelha,
por falta da submissão, e que vocês continuem, né, encontrando também no corpo de Cristo essa fortaleza, esse encorajamento, e que nós, como igreja, né, possamos ser esses encorajadores para que as futuras gerações, né, quem sabe aqui lá, vai estar lá o Breno, vai estar o Miguel aqui nessa mesa, aqui vai estar a Lívia fazendo o podcast, e é isso que eu acho lindo na nossa igreja, é que a gente realmente trabalha e vive olhando para o céu e para as futuras gerações, como o presbítero falou, né? Já pensou, meu neto, sabia que foi eu que construí? Né? Isso é muito bacana, muito bacana. Que Deus abençoe vocês, né? Capacite, que Deus dê sabedoria e que nós possamos ter um deleite, né? Eu acho que o desejo nosso como igreja é ser um deleite para um conselho que Deus levantou e que nós possamos sempre, com vida, testemunho, honrá-los sempre. Muito obrigada. E que possamos cair na graça, né? Que a Igreja de Filadélfia possa cair na graça deste povo que nos rodeia. Amém, amém. Que nós possamos fazer o diferencial na nossa cidade. Gente, esse foi um podcast, né? 1 ano, que venham 2, 3, 50, para a glória de Deus. Boa noite a todos.